cristão, confesso, digo mais, eu fui tão certo que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso e não ter perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu entrei no lugar em
pendurar ele próximo assim. Como você pôs? Isso, mais pra mim. Vai ficar muito perto da boca, não? Ótimo, fica ótimo. Acho que não. Deixa eu dar licença. Põe ele no assim, certo? Ótimo. Isso aí. Vou deixar isso com você, você me empresta o seu. A página aqui, ó. Trabalhadores de última hora. Os últimos trabalhadores. Tá? Apesar de que vai ficar claro, não vai? Vai. Então, Vai se me dar isso daí. toma. Fica melhor. Bastidores Qual de que é beleza o intransível. Capítulo 10, Fulgurações entre cósmicos clarelos. 11, 12, 13. Ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível. Ansiedades trágicas supremas. Não, mas pode na ler. formação Eu não vou das ler isso aqui, não. nebulosas, É você que vai ler. transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos. Luminosas esteias de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas, meteoros celestes deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo. Grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias. E sobretudo emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto de sublimidades, clarões de luzes nas atmosferas. Sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos, todas as maravilhas e portentos, há uma luz entre as luzes mais radiosas. É o clarão poderoso, indestrutível, que vem das profundezas do passado. Há a luz de Deus, há a força do incriado, na exteriorização indescritível. Capelinos itinerantes e peregrinos, nessa tarde, 3 minutinhos, tá? nós falamos da qual? Venha a nós o vosso reino, seja belo qual o céu. Bem-vindos ao seminário A Caminhamos. Você colocou essa água pra mim? Cenário é muito bonito. Lindo, maravilhoso. E que voz maravilhosa também. Muito, cara. Parece muito nascimento. Né? Muito Olha maravilhoso. só, ele vai cantar. Deixa ele cantar um pouquinho. Que voz linda. O cenário ficou lindo demais. Uma orquestra, olha só. É. Olha a voz. Ele canta, a voz dele parece com o Milton Nascimento. Idêntico mesmo. Coisa linda. Olha os instrumentos. Tipo, Muito bem. aquelas barrigas de barro. Coisa linda, olha só. Tá lindo. Coral, uma orquestra. A
voz dele é maravilhosa. Muito fina. Então vamos lá. Qual é o nome dele mesmo? Bento. Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo essa casa, o grupo de fraternidade espírita e esperança aqui no bairro Aeroclube Volta Redonda, essa casa que nos acolhe, que nos abre a porta para a gente estar aqui todos os domingos, trazendo o Evangelho, trazendo as boas novas, trazendo amor, paz e esperança, através desse programa, o Evangelho no Ar. Agradecemos a todos, já convidamos a todos a preparar aí o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, o copo de água e o mais importante, a família reunida, que já vamos começar o nosso Evangelho. Hoje o nosso programa será um pouco diferenciado, né, porque nós transmitimos a palestra agora há pouco lá dos Estudantes da Verdade. Todo domingo, vamos fazer esse domingo de agosto, porque é aniversário lá do centro. E nós vamos fazer aqui o Evangelho, vamos comentar a página, vamos abrir mais o Evangelho um pouquinho, falando, as passagens são muito lindas hoje para a gente estar conversando. A nossa companheira, trabalhadora aqui da nossa casa, e a trabalhadora da doutrina, Adelaide Reseputi, a nossa convidada de hoje, e vai colaborar com a gente nessa caminhada. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Totti. Foi um prazer. Realmente eu me sinto assim bem agraciada pelo convite, viu? Eu fiquei muito feliz e você me convidou ontem à noite, não foi? Foi à noite? Praticamente foi à noite, poucos dias aí, antes de ontem à noite, né? E eu fiquei muito feliz e me senti assim privilegiada por você ter se lembrado, você, o Francisco. E agradeço também, né? Porque eu trabalho aqui nessa casa e será uma honra realmente, porque nós estamos assim servindo a Deus, né? É o nosso objetivo, né? Trabalhar, né? Os trabalhadores, inclusive é a sua página, né? A página que caiu para você ler e comentar, fala sobre justamente isso, trabalhar. Exatamente, trabalhar. E graças a Deus nós estamos aqui trabalhando. Isso aí. Agradecendo boa noite a todos, né? A produção, o Bento e o Francisco trabalhando aqui na produção. Hoje, né, estão aqui nos bastidores. Queira mandar sua pergunta, a sua colocação, a sua opinião, participe com a gente, fala com a gente, fala o que você achou, a sua opinião, é muito importante para nós, ok? Tudo preparado? Vamos iniciar então? Então, a gente vai pedir a nossa companheira Adelaide para fazer a leitura da página do livro Fonte Viva e fazer os comentários, né, que ela achar mais sensível. Vamos lá. Bom, a página é a leitura 112 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que farei? Paulo, Atos, capítulo 22.
Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga insenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira da luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Eu posso comentar? Posso fazer? À vontade. Olha, Toti, eu tirei 2 passagens que eu achei fundamentais. Eu acho que Emmanuel nos passa assim diretamente a clareza que é através do trabalho que nós vamos servir a Deus. Então, meus irmãos que estão nos assistindo, o trabalho, segundo a doutrina espírita, nos explica que a lei do trabalho é natural e traz progresso tanto material quanto espiritual. Então, nós vemos aí, quando Paulo foi chamado para trabalhar, e de início, de cara ele já percebeu todos os obstáculos que ele teria diante daqueles irmãos materialistas que só pensavam no seu bem-estar, só pensavam no seu sucesso, nos seus bens materiais. E ele sentiu essa dificuldade e se dirigiu ao mestre. O que farei, mestre? E nesse momento o mestre mostra para ele que ele deve sair a semear, né? A sementeira do trabalho, do bem, que na vida não há facilidade, né? Realmente isso aí é um exemplo para nós que muitas vezes vamos começar um trabalho e no primeiro obstáculo desiste, não quer saber de trabalhar. Eu não vou mais, né, Toti? Porque é muito difícil, eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Exatamente, eu não consigo. Tem pessoas mais capazes e com certeza Paulo nos dá o exemplo de aceitação e de humildade. Esse foi o primeiro ponto que eu achei na mensagem. O segundo que me chamou a atenção foi quando ele fala que farei. Então Jesus mostra para ele, nesse pedacinho, se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador, ou seja, não recorra a Jesus, suplicando privilégios e benefícios para facilitar o trabalho dele. Porque Paulo, ele, na estrada de Damasco, quando ele encontra Jesus, ali ele professa sua fé em Jesus. E realmente, quando nós encontramos Jesus, nunca mais nós seremos o mesmo, não é isso? Então, eu vi nessas 2 mensagens, tanto o trabalho quanto a fé, são as 2 peças fundamentais dessa mensagem, porque é um chamado para nós. E você vê que o espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, simplesmente ela fala que o trabalho é um antídoto da estagnação,
da preguiça, do desânimo, e é através do trabalho que nós vamos evoluir tanto materialmente quanto espiritualmente. Não é isso, Aquele Tati? ditado popular, né? Cabeça vazia. Né? Exatamente, você coloca na sua cabeça. Nós já falamos aqui, vários oradores que estiveram aqui nessa casa nos disseram sobre o trabalho, sobre a ocupação mental, não é isso? Se você se deixar levar pela preguiça, pelo desânimo, você vai ocupar o seu tempo, a sua mente, com coisas que não levam a lugar nenhum. Um tempo desse, friozinho como está hoje, né? Exatamente, Hoje, frio, sair de casa, né? sair de casa, vou lá. Não, o trabalho está chamado. Eu anotei alguns pontos falando, né, sobre isso, comodismo, reconforto, as pessoas que deixam as coisas também principais para os negócios, em vez de dedicar as áreas, né? E tem os que atrapalham também, está na leitura que você leu, Adelaide, fala dos que atrapalham. E bacana, que eu também anotei, fala assim, se levante para a sementeira através do sacrifício. Se levante, ou seja, vai à luta, vai à frente, você consegue. E através do sacrifício, né? Exatamente. E outra coisa, Totti, sem esperar qualquer tipo de recompensa, porque nós não viemos aqui para ter facilidade na nossa vida, não é? Nós viemos para trabalhar, não é fácil. Jesus falava, eu vim aqui para servir e não para ser servido. E o que é melhor, você servir ou ser servido? Muito melhor Chico servir. Tem uma história também que é muito interessante. O Chico estava reclamando uma vez, estava com problemas no olho, no coração, aqueles problemas que ele tinha de saúde, reclamando muito com ele mesmo ali, ruminando. Aí Emmanuel aparece para ele e fala, não, Emmanuel, seu mentor espiritual, fala, o que está vendo, Chico? Estou aqui com o problema da angina, problema do olho, tal. Aí Emmanuel fala com ele assim, ô Chico, por que está reclamando? Se nem o Cristo teve privilégio, por que você os teria? Exatamente. Né? Ou seja, trabalhar. Exatamente. E quantas vezes o Chico já doente, tinha reunião mediúnica, Divaldo também, né? O Divaldo conta um caso dele que a Joana também aparece para ele e diz assim, ô Divaldo, são 7:55. 8 horas fecha a porta. Se você atrasar, você não entra, porque 8 horas nem Jesus entra. Disciplina. Disciplina, trabalhar. O plano espiritual é disciplinado, lá, né? O Divaldo fala até isso assim, ó, mas Joana, eu estou 95% morto. Ela fala assim, que vantagem tem? Eu estou 100% morta e vou trabalhar. Eu te espero. E foi trabalhar. Ou seja, não tem desculpa, né? Quem quer trabalhar... Isso, e nós também sabemos, Totti, que, só para fazer mais uma colocação, nós somos os trabalhadores da última hora, não é isso? Temos que aproveitar. Temos que aproveitar, porque muitos de nós não voltam para reencarnar nesse planeta, né? Isso aí. Porque aqui... nós já estamos tendo o planeta se transformando, então somos trabalhadores da última hora, é a nossa última oportunidade. Quantas oportunidades nós já tivemos? E se muitos não voltarão para aqui, nós queremos voltar um dia, não é mesmo? A Terra vai ser um planeta onde o bem vai regenerado, o bem prevalecendo sobre o mal, não é isso? Ou seja, o trabalho aparece, muita gente, né, recusa os trabalhos dentro da doutrina, não sei, que seja aqui na doutrina, seja o católico, o evangélico, recusam trabalhos. Não vou não, estou cansado. Não tem tempo. Aí quando chegar do outro lado, o que você fez? Exatamente. Cadê a sua obra? Exatamente. E você sabe, isso que você falou aí, eu me lembrei, o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, IBGE, ele afirma que o Brasil é o país que tem mais seguidores espíritas. Seguidores espíritas, mas são realmente espíritas ou são aqueles que chegam a casa para assistir uma palestra, para levar um passe e se diz espírita? Ou seja, tem que arregaçar a manga, vestir a camisa. Arregaçar a manga, trabalhar, porque senão não chega. Né? Chegar na casa espírita, procurar o presente, o que eu farei na casa? Isso, se colocar à disposição com alegria, né? Ter o seu tema, né? O seu texto aí. O que farei? O que você quer que eu faça? E vamos trabalhar. Exatamente. Adelaide, você faz a prece pra gente? Sim, faço sim, prazer. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer, Senhor, por essa oportunidade, aqui reunidos, trabalhando, agradecer os mentores dessa casa, obrigada, Senhor, por esse ambiente maravilhoso, obrigada, Senhor, por essa casa, por essa cidade,
Obrigada, Senhor, por esse país maravilhoso que nos acolhe, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Obrigada por esse planeta que nos dá tanta oportunidade de aprendizagem. Estamos aqui para aprender, para trabalhar, para rever tantas coisas erradas que fizemos no passado. E pedimos, Senhor, que a sua luz percorra cada cantinho do nosso planeta levando a paz. Te pedimos por cada um de nós, aqui presente, ou do outro lado nos assistindo, cada irmão necessitado, tanto no plano encarnado quanto no desencarnado, nas zonas dos umbralinas, irmãos na escuridão, que todos os lenitivos acumulados nesse nosso trabalho sejam como remédio para esses irmãos, Senhor, que estão destinados a viver em regiões tão escuras, tão desoladas. Te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, pela nossa casa, que a nossa casa seja iluminada pela sua presença, que saibamos trabalhar também em nossa casa em prol de nossa família, não sendo arrogante, autoritário, atendendo nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, reunindo sempre a nossa família para o bem, dando sempre os bons exemplos. Queremos servir a Ti, Senhor, na pessoa daqueles nossos irmãos carentes, irmãos que estão precisando de alimentos, remédios, roupas, confinados em asilos, hospitais, presídios decadentes, irmãos passando frio pelas ruas, pelos umbraus, nas escadas, em lugares, praças, bancos, todo esse frio, e a gente imaginando esses irmãos padecendo de tanto sofrimento, que possamos, Senhor, pedir por eles. Sabemos quanto o plano espiritual é caridoso e rogamos o seu auxílio para nós, Senhor. E assim, agradecidos, vamos dar início ao estudo do Evangelho, sempre feliz por estarmos aqui colaborando, Senhor, com o trabalho e assim servindo a Deus e aos nossos irmãos. E que assim seja. O Evangelho hoje, a leitura do Evangelho, é o capítulo 10. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, item 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um pós outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sendo isento de pecado. Disse Jesus: Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros,
porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Riem ou condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, hoje eu caminhando, né, estava com a minha esposa, o nenenzinho, o cachorrinho passeando, passeio que a gente faz matinal, e minha esposa começou com essa colocação sobre como que a gente julga. Foi um pensamento que veio nela, que fez ela lembrar alguma coisa ruim. Ela começou a falar sobre isso, que a gente se apega muito ao passado, as coisas que já passaram, sofre com aquilo, fica remoendo, fica alimentando aquela coisa. E às vezes a gente lembra de uma coisa que já passou muito tempo e lembra da pessoa e condena a pessoa ainda mais uma vez, fica querendo mal a pessoa. Ou seja, a gente é mestre para tirar pedra nos outros. E ela falou claramente, se a gente compreendesse mais o outro, entendesse que ele está em estado de evolução, que ele está naquele grau de entendimento, que ele vai melhorar, como nós também vamos passar por isso, vamos melhorar, como Jesus via as pessoas, né? O mundo seria melhor. Aí é a nossa leitura de hoje, vai falar sobre isso, sobre não julgar, não atirar a primeira pedra, porque a gente julga demais, a gente, né, critica demais os outros. Exatamente. Você não tira o cisco dos seus olhos, né? Você quer tirar o do irmão. E nós temos também nessa passagem aí, Mateus, no capítulo 7, ele nos dá uma chamada, porque ele diz assim: hipócritas, no plural, tire primeiro a trave dos seus olhos antes de julgar o seu irmão, antes de tirar o cisco dos olhos do seu irmão. Ou seja, nós somos pecadores, somos devedores e queremos... Exatamente. E você vê o principal, nessa passagem que você leu, que aliás muitos oradores leem essa passagem da mulher adúltera, né? Você vê, Jesus foi indulgente. E nós vamos precisar dessa indulgência, não vamos? Porque nós somos pecadores. E Jesus estava numa situação muito delicada, né? Porque estavam testando Jesus ali para ver o que ele ia fazer. Aí, numa situação... Se ele perdoa, está dando mau exemplo. Ao adultério. Exatamente. Se ele condena... Né? Exatamente. Ele iria contra aquilo que ele pregava. E ele também, eu acho assim, Totti, você será julgado da mesma forma que você julgar, e será medido do mesmo jeito que você medir. E infelizmente nós temos essa mania, porque julgar é você formar opinião a respeito das pessoas, ou de si mesmo, ou de outras, né? Então você vê, quando você está julgando, você não dá direito a dúvidas, não é mesmo? Porque quando nós temos essa mania de é certo ou é errado, é culpado ou inocente. Nós não damos assim direito a dúvidas. Você condena simplesmente. É a dicotomia, você atinge os extremos. É certo ou é errado. Você não atinge o equilíbrio. Vamos conhecer o irmão primeiro, para depois saber realmente, né? Entender que ele está no processo dele de crescimento, né? Que ele está daquele jeito hoje. Amanhã vai melhorar, vai ser um espírito puro, vai ser um anjo. Exatamente. Assim que Jesus via Paulo, assim que Jesus via Pedro, assim que Jesus via Judas, sabia que ia ser traído, mas via que ia ter, sabe, um crescimento naquele espírito, não condenava. É assim que Jesus via, é assim que a gente tem que ver as pessoas. E você, às vezes, muitas vezes, olha que interessante, não sei se foi a Lana que falou, se foi o André, você julga que uma pessoa é seu inimigo, né? E às vezes necessariamente não é o seu inimigo aquela pessoa, e você julga uma pessoa como um amigo, e às vezes essa pessoa não é exclusivamente seu amigo. Quantos amigos se tornam inimigos, né? Com esse tipo de julgamento. Mas eu acho, colocando mais um pouquinho sobre isso, que por vivermos um mundo de expiação e prova, os espíritos nos dizem que a pior chaga da humanidade é o egoísmo. E a gente vê sempre o nosso lado,
Nós não usamos da empatia, não nos colocamos no lugar do nosso, né? Como diz dos o texto, nossos indulgência. Eu posso contar uma passagemzinha que aconteceu comigo? Deixa eu mandar um abraço aqui então para Val Machado, Luiz Cláudio Gomes Barroso, Helenice Couto Ribeiro, Tânia Nogueira Lima. Abraço, Tânia. Bom, Eneida Jaburra, abraço a todos, né? A Eneida. Sônia Conte, Edneia Dutra, a Sônia também está sempre com a gente, Ivani Rosa, Cláudia dos Santos Sacramento, Cláudia, um abraço a Luiz Dutra, Silene, Souto Maior, bom, né? Adelaine, filha, Signos Ferrari, Marcelo Silva, Marcelo, um abraço também, está sumido, Gisele Grazielli, Jurilo Filho, um abraço, Nádia Comaru, Álvaro Benevides, Ailson Sacramento, Álvaro, um abraço, Ailson, Maírce Breves, Glória do Vale, Paz Almeida, Fabiana Cristina, oi Fabiano, um abraço, Suzana Azevedo, Ângela Braga e Meire Moreira Neves. Que bom, né? Você quer contar uma passagem sua? É uma passagemzinha dentro desse, só para exemplificar essa passagem aí que você leu. Eu participei de um grupo de estudo e naquele grupo, vários grupos de estudo, né? No grupo que eu fiquei, de cara, assim, logo no início, eu deparei com uma pessoa, assim, que já me olhou meio, assim, atravessado, sabe? Já não me deu, assim, porque você sente uma acolhida, né? Aquela pessoa ficou sempre me olhando, assim, de esguia, e por meu lado também, eu não vi muita simpatia nela, né? Alguma coisa ali entre nós duas. E aí eu pensei comigo, gente, na altura da minha vida eu não posso, eu tenho que agir como espírita, eu tenho que colocar em prática, não é, Tati? E aí eu fiz, o que farei, Senhor Jesus? É isso aí que você falou, né? Logo você argumenta Jesus, que está sempre conosco. Eu falei, Jesus, o que fazer? E aí naquela conversa vai, conversa vem, eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa que sequer olhava para mim, né? E aí eu pensei assim, ela está aqui imbuída dos mesmos objetivos que eu. Ela está querendo o mesmo sucesso que eu. Nós estamos visando o bem do município, tirando propostas para o município, para o estado do Rio e atingindo o Brasil. Então nós estamos aqui com os mesmos objetivos, pensando de maneiras diferentes e nos olhando de maneira estranha. Então eu pedi a Jesus uma oportunidade para chegar até essa pessoa, né? Porque eu pratiquei empatia, me coloquei no lugar dela, né? Certo. Então, Toti, ela formulou uma questão lá e eu simplesmente falei, olha, você está de parabéns, porque nessa sua questão você fechou completamente a proposta que nós precisamos para apresentar lá no momento, né, da votação. E, aliás, foi a proposta mais votada. Uau. Então, você vê, ela olhou para mim e falou, é mesmo? Você tem certeza? Ficou boa? Podemos acrescentar? Claro, vamos acrescentar alguma coisa, vamos melhorar. E aí, já saímos dali, já nos abraçamos naqueles momentos de momentos que você se sente agraciado, porque a nossa proposta passou, né? Então, a gente sabe que ali nós conseguimos. Agora, se eu tivesse chegado ali e me fechado, né? Ali, Adelaide, você pode ter uma coisa assim do dia a dia. Um elo de várias reencarnações. Não é? Passou pela minha vida, né? Teve aquela oportunidade. Opa, aproveitou. Eu não perdi a chance. Não perdeu a chance. Não perdi a chance. E são assim que as chances aparecem. São colocadas no nosso caminho. Exatamente. Agora está na hora da Adelaide, sabe? De cortar esse elo que trata. Quantas reencarnações que ela está com essa pessoa? Hoje ela vem um pouco mais distante, agora vai quebrar o elo. Olha não só. É? Bacana. E olha, eu acho assim, Toti, você se propõe a trabalhar, é aquela história, o universo conspira a seu favor. Quando você pede, ora, se coloca à disposição. Você é ajudado no momento certo. Adelaide, na minha página, eu tenho duas histórias aqui que está nesse livro, Luz do Mundo pelo Espírito Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco, e tem outro também de Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco, Pelos Caminhos de Jesus. Esse eu conheço. Amélia Rodrigues tem vários livros, tem Trigo de Deus. Eu tenho um dela. São vários, os livros dela são excelentes, né? Muito, a linguagem muito acessível. Deixa eu ver se tem aqui. São vários livros dela que é muito legal,
nossa irmã Amélia Rodrigues. E ela conta sempre o que aconteceu depois das parábolas, depois das histórias contadas por Jesus, dos acontecimentos. Então, o nosso caso, que foi da mulher adúltera, né, que foi levada a Jesus e colocam para Jesus ali, Jesus, a lei manda apedrejá-la, e você o que faz? Olha que interessante que a Amélia Rodrigues nos coloca, que quando Jesus abaixa ali, que ele começa a escrever, que ele fica pensativo o que fazer, ele começa a escrever. Com o dedo. Olha só que interessante, olha só, que nos traz a Amélia Rodrigues. Ele estava próximo à porta Nicanor do lado leste do templo, chegando pelo caminho do mestre de Oliveira. Narra João, com emotividade e linguagem sucinta. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e apresentaram dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, o que dizes? Ele olhou de relance a mulher ultrajada e se abaixou sensibilizado e com o dedo começou a traçar garatujas no solo. Então Jesus começa a fazer alguma coisa no solo. Olha o que a Amélia Rodrigues nos coloca. Narram diversos intérpretes desse texto que, escrevendo no chão, o Senhor, Jesus, gravava a marca moral do erro de cada um que observava, fazendo que recordasse sua própria imperfeição. Por exemplo, ladrão, adúltero, caluniador. Então Jesus ficou ali e cada um via naqueles rabiscos ali, tá falando de ladrão, eu sou ladrão, eu sou adultério. Aí foram saindo, cada um foi vendo ali, né? Olha só, interessante. Porque eles estavam focados no pecado do adultério. Aquilo que nós estávamos falando aqui, viu só o dos outros, não viu o dele. Não viu o dele. Não viu essa mulher ali apedrejar, fazer tudo. Mas ele tem condições de acusar os outros? Por que ele não se cuida? Exatamente. E a famosa trave nos olhos. Né, olha como que Jesus coloca também a questão da mulher. Se ela adulterou, tem alguém ela não pode adulterar, fazer o adultério sozinha. Olha como que ele coloca. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atirados pelas volúpias de homens que as hipnotizam com desejos infrenes. Atrás de cada organização feminina violada há um companheiro oculto. Em cada adúltera se encontra um adúltero, comparsa do mesmo erro. Exatamente. Onde estaria aquele que infelicitou, explorando a sua fraqueza e abandonando? Né? Aí continua o diálogo. Exatamente. Ela não caiu sozinha. Por que não condenaram, né? Como que a questão da mulher sempre foi sofrida, perseguida na história? Até porque a cultura da época, né? A mulher, ela era relegada a segundo plano. E aí, no caso, se ela pecou, ela não pecou sozinha, ela foi induzida ao pecado. Cadê o que cometeu erro com ela? E muitas pecavam por imposição do homem, do próprio homem, que a subjugava, né? E Jesus tinha essa visão, mas realmente a sociedade da época era bem machista, né? E ainda temos isso, né, Totti? Você vê no mundo árabe, ainda existe esse machismo. Essa semana deu na televisão que as mulheres lá, me parece que era do Paquistão, conseguiram autorização lá no Islã, no Corão, porque está tudo lá registrado, né, o comportamento delas, conseguir viajar sozinha, sem autorização dos homens. Temos países assim ainda. Ainda não tem? Exatamente. O mundo ocidental já evoluiu muito, mas na época de Jesus, a mulher era muito perseguida. Ela, além de ser perseguida, ela era considerada inferior a um homem, bem inferior. Pouco tempo, né, que a mulher foi libertada, podia votar. Então, a mulher, quanto mais tempo atrás, muito mais, né? E eu tenho para mim, Totti, que Jesus aproxima-se das mulheres justamente para enobrecê-la. Com certeza. Tem umas passagens que Jesus fala quando ele vai tomar mesmo. Água, que aquela samaritana estava ali e pede água, né? E ele fala: a água que eu te der, você jamais terá sede, né? Então você vê Jesus, ele se aproximou de Madalena. Foi o primeiro para aparecer, depois, né? Olha, Madalena, que era tão discriminada, né? A situação o maior dela. exemplo de solidariedade, né? Jesus, você vê, de fraternidade. Nesse outro livro, que é Pelos Caminhos de Jesus, tem uma outra narrativa também da mulher adúltera, né? Chama-se Encontro de Reparação. Essa história é linda, chama-se Encontro de Reparação. Encontros de Reparação. Também Amélia Rodrigues e Edivaldo. Olha só como que ele coloca a situação do adultério também. Ele coloca aqui, continuando, ó. Ela fala assim, ela fala: sinto-me aturdida,
sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. Olha só, o sedutor rondou-me os passos como lobo voraz, ante a pressa vigilante. Meu esposo, olha a culpa do esposo aí, meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. É o diálogo que ela teve com Jesus depois que todo mundo se vai. Que bacana, né? Eu achei lindo. Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humildade. E falou: a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Paciência e confiança. E ela coloca, não é de importância o que os outros pensam de nós, nós estamos falando aqui. Exatamente. E a cobrança pela ansiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem, é que pode fluir da tranquilidade. Aí ele continua com agora o mais interessante. Passam-se 10 anos daquele encontro de Jesus com ela, na praça ali. Passaram-se 10 anos depois. Olha só como que a vida dá a volta, olha só. 10 anos depois, na cidade de Tiro, numa casa humilde de aspecto e rica de amor, recolhia peregrinos cansados, enfermos, sem ninguém. Ela ficou ali naquela cidade e ninguém mais a aceitou. Ela era uma mulher adúltera, então ela foi expulsa. Então ela sai dali daquela cidade e vai morar em Tiro. E lá ela monta uma casa e começa a tratar dos doentes, dos leprosos, pregar de Jesus, falar de Jesus. 10 anos depois, olha como é que é a história. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza e decadência, reunia-lhe os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhe de Jesus. Tornara-se por isso querida e respeitada por todos. Num cair de tarde amena, chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou o interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Ou seja, aquele doente que chegou ali para ser cuidado, ele escuta falar de Jesus e pergunta: esse Galileu é aquele Jesus lá? Ela fala: sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. E vós, ela pergunta, o conheceste para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Ela fala: sim, eu o conheci oportunamente quando a minha lhe salvou. Aí ele fala: também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo quase sem força, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me de sua presença confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugiste magoado? Salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Olha só. Recolheu o marido. 10 anos depois. Com úlcera, com ali, ela recolheu. Sem saber, a vida passou, ela não conheceu o barbudo, ele todo seroso, com chagas, com lepra, tudo. Ela recolheu, cuidou, deu chá, deu tudo para ele e continua, olha só. Misericórdia, né? Ele fala: não pude compreendê-la então, abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão. Oh, meu Deus. É lindo, né? Você vê como a vida dá voltas, né? E não acontece por acaso, né? Isso aí é um exemplo de vida. Ele viu a besteira que fez, ele vai atrás dela. Ó, e ela acolheu sem saber quem era. Olha só, tenho buscado ela por toda parte em vão, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou.
Embargado pelas emoções e desenfreio, naquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre. Isso aí. 10 anos antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Você vê, isso aí é altruísmo, né? A pessoa que ama. A pessoa, quando conhece Jesus, com maior facilidade, quando conhece, compreende a mensagem de Jesus, olha o que faz. Nunca mais é o mesmo, né? A mulher foi pega em adultério, ia ser apedrejada, né? Ele abandona ela cria uma fama naquela região ali, ela é obrigada a sair. Abandonada, vai viver para outra região. Fenícia, né? Tiro. Aí começa a cuidar dos leprosos. Aí 10 anos depois, aquele que a infelicitou, aquele que a colocou na rua, que causou esse dano, bate na mão dela. Exatamente. Para resgatar, né? E ela, com tanto amor, recolhe. Eu não faria. Mas, Totti, eu vejo nisso como o plano espiritual é caridoso. A casa da sua amiga aí que te colocou com ela assim, ó. Exatamente, o retorno. Não existe acaso. Não existe acaso. Você vê que trouxe de volta, 10 anos depois, a chance deles se encontrarem. E ela desencarna nos braços dele, e ela não fala, eu sou sua mulher, você... Não, cuida dele com todo amor, e deixa ele desencarnar nos braços dela. Como nós faríamos? Tá vendo? Olha, sai daqui. Viu? Nada como um dia após o outro. Não foi isso? Não, sou eu, sua esposa aqui. É isso aí, você não está me reconhecendo, agora você está aqui, ó. Sai daqui. Pedindo arrego, não é isso? Claro. Eu acho que nós temos que crescer muito. Que lição, né? É lição de vida. Amélia Rodrigues, ela trabalha muito em cima disso, né? Ela traz esses exemplos. Que vem depois, o que aconteceu depois. Exatamente, a conclusão. Consequências boas, né? Porque isso aí é uma consequência boa. Maravilha. Ele volta aos braços da esposa, né? Recebido com calor, com amor, com todo carinho. Então prova que o plano espiritual ele é misericordioso e que nós temos muitas chances de aprender, de resgatar as nossas mazelas, né? E nós estamos aqui nesse planeta para isso. De verdade, me veio aqui na cabeça. E ela não atirou a primeira pedra, ela não atirou pedra nenhuma. Porque se ela tirasse pedra, ela ia guardar rancor, ia alimentar aquele ódio, rancor, que não ia recolhê-lo. Ou seja, na hora que descobrisse que era ele, ia mandar ele embora, sair daqui, sai daqui, é você, não sei o que. Não, mas ela alimentou o amor. Mas sabe por quê, Totti? Porque ela recebeu de Jesus a indulgência. É isso. Então, ali ela se transformou. Faça o que você gostaria que ele fizesse. Exatamente. E ela alimentou isso no coração durante 10 anos. E ela teve a ocasião de devolver essa indulgência que o mestre a concedeu, perdoando aquele seu algoz. Não é? Porque o algoz dela foi o marido. Isso que transformava as pessoas quando tinham contato com Jesus. Porque Jesus não condenava ninguém, não julgava ninguém. Isso. Ele acolhia, abraçava e falava, vá, não peca mais. Levanta-te, anda, vá, não peque mais. Ele não julgava, você fez, não, você tem que pagar, não, você errou, não. Não, de jeito nenhum. Acolhia, abraçava. Ele só nos deu exemplo de amor, né? Nem no momento lá da cruz, ele condenou. Nada. Não foi o último pensamento. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Exatamente. É muito amor. E um dia, se Deus quiser, nós vamos ter essa indulgência para nós, né? Porque não somos santos, né? Senão não estaríamos aqui. Nesse mundo de expiação e prova. Que lição bonita, né? Dessa mulher, né? Dessa mulher aí condenada. É isso aí. Então nós temos que trabalhar com muito amor. Eu acho que falta o quê? Nós temos alguns minutos, né? Eu me reporto também nesse trabalho aí, num exemplo que Lucas nos dá quando ele fala dos 2 irmãos que trabalham. Um acumulou muita riqueza, e o irmão queria que ele dividisse um pouco com ele. Só que o egoísmo, né, não deixou que ele visse a necessidade do irmão. Então, ele queria mais e mais acumular bens. Muito de nós fazemos isso, não é? Passando por cima de interesses alheios, de irmãos que precisam da educação, da saúde, acumulam bens. E esse irmão, então, ele manda derrubar, nessa parábola, manda derrubar todos os celeiros para construir celeiros maiores, bem maiores, para acumular ali alimentos, para ficar tranquilo. Só que Deus lhe fala, ele não sabe que nessa noite mesmo
a sua vida será tomada de volta. E ele deixará tesouros que serão consumidos pela traça, né? Ele não acumulou tesouros que poderiam ser levados, ou seja, o trabalho com alegria, com dedicação. Quem segue Jesus tem que renunciar, não é? Seguir Jesus é se sacrificar, é renunciar, são obstáculos que você tem que transpor. E nós temos que fazer isso com muita alegria, né, Tati? A lição que nos fica do trabalho é que ele deve ser efetuado com muita alegria, porque se somos trabalhadores da última hora, vamos fazer bem feito, né? Para que possamos receber a indulgência também das nossas faltas. Vamos à nossa agenda para a gente encerrar o nosso trabalho hoje. A gente vai lembrar da campanha, né, do Evangelho. É bom fazer, se deve fazer o Evangelho. Todo espírita deve fazer o Evangelho em casa. Hoje por acaso, a Adelaide é minha vizinha. Eu estava lá de manhã, ela saía aqui, mas estava fazendo meu Evangelho. Eu posso falar desse. Eu estava fazendo meu Evangelho às 10 horas domingo, eu faço Evangelho. E meus filhos têm chave para entrar. Então, tocou a campainha e falei, meu Deus, não vou atender, eu estou fazendo o meu Evangelho. Mas aí eu fiz a pergunta, o que Jesus faria? Aí levantei na hora, fui lá, abri a porta, cheguei lá, comprei, né, o material que ele precisava, olhei assim, o Totti já estava saindo com a garrafinha de café, eu corri lá dentro, peguei bolo também, que sobrou de ontem, eu guardei porque eu tive visitas, né? E ali naquele momento, aquilo ali também fez parte do meu Evangelho, viu, Totti? Oportunidade de servir, claro. Eu trabalhei ali naquele momento, você trabalhou, e aqueles nossos 2 irmãos saíram felizes, né? Muito felizes. Muito felizes, porque receberam o alimento. Receberam carinho, falou, poxa, só que o que vocês fizeram... Foi muito lindo aquela passagem. Vocês saíram, né? vieram conversar com a gente, falaram com a gente. Poxa, pra gente... Foi muito lindo, sim. Então, deve fazer o Evangelho. Com certeza. Amigos, vem aí a Feira do Livro Espírita, olha só, tá aí, a Lúcia já está fazendo as divulgações por aí tudo. Vamos comprar livros, né? Parece que vem muitas novidades, aproveitar que vem mais baratinho os livros. Bem mais barato. Novidades também, vamos tá falando comprar, muitas sim, novidades. Então, e a Lúcia está agrupando, está precisando de voluntários. Quem quiser ser voluntário, está aí os telefones aí, da Livraria Girassol, 988-48-1521, tem outros telefones aí, está na nossa página. Então, seja voluntário na Feira do Livro, é muito legal. É muito legal você estar lá trabalhando no meio de pessoas bacanas, muito bom. A nossa irmã Cândida continua com os trabalhos dela, aí na divulgação do seu livro, Muito Mais, Eu me liberto dos meus escravos. O último dela foi dia 24/7, mas agora acho que amanhã ela já tem outra palestra, o Francisco vai colocar na agenda. E tem dele aqui na casa? Tem na casa. Tem para vender na casa. Tem para vender. Quem tiver interesse, só procurar por você. O Francisco está nos falando que tem todos os livros da Cândida aqui na casa. Então, a agenda dela está na nossa página aí, o Francisco colocou na agenda, tá? Ela fica aí mais uns dias aqui por Volta Redonda. Dia 8 agora de agosto vai estar aqui em Volta Redonda o Roberto. O Roberto, ele fez um livro, né, com o nosso irmão Rony Ricardo, chama Cartas aos Irmãos da Terra. O Roberto, ele é lá do 41º seu, 40º seu, lá de Itatiaia, daquela região ali. E ele quem está trazendo o Divaldo, ele que é o responsável pela vinda do Divaldo aqui a Volta Redonda. E ele vai estar aqui no Caminho da Luz, dia 8 de agosto, numa palestra, né, falando vida, dádiva de Deus. Em oportunidade de lançamento do livro Cartas aos Irmãos da Terra. Esse nós vamos participar. Aliás, Totti, o nosso grupo do Sistematizado, nós combinamos e vamos participar. E de repente vamos adquirir o livro lá. Não sei se vem para cá o livro, né? Então nós vamos adquirir o livro lá. Vai ser interessante. Vai ser muito interessante. E eles vêm também no nosso programa, dia 8 de setembro. Vêm os dois, tá? Então, para falar sobre o novo livro, que são cartas de irmãos desencarnados pelo suicídio, nos contando o que é o suicídio, o que passaram, o que estão passando. Muito bom, né? Olha só. A palestra dele também vai ser maravilhosa. E parceria com o Rony, né? Imagina. É muito importante. Eu acho. Imagina o relato desses irmãos, pra gente chegando assim, relato, em carta. Se Deus quiser, vamos participar. Outra companheira aí no seu livro, né, a Marilane Leite, o seu livro No Amor Encontra a Paz. Ela vai estar dia 14/8 de agosto, no Centro Espírita Esperança de Luz, que é lá na Califórnia, Barra do Piraí, Avenida Beira Rio, 1133, né, fazendo o lançamento com autógrafo do seu livro No Amor Encontra a Paz. E vai estar aqui nessa casa, né, no dia 31,
A Lana vai estar aqui dia conosco. 31 de agosto. Exatamente, na palestra. Ela vai ser oradora aqui da sexta-feira, dia 31 de agosto. Bacana, vamos prestigiar. Já tem pessoas esperando para participar. Muito bom. É sempre bom, né, ouvir a Lana, né? Muito, muito doce. Seminário Evolução em Dois Mundos, também é um seminário maravilhoso. Olha só, de 9 às 18 horas. Tem que estar com vontade de estudar, né? O tema é empolgante, Evolução em Dois Mundos, 9 às 18. Calado. No Centro Espírita Seguidores do Cristo, de 9 às 18. Onde é? Lá no Retiro, o centro onde a Lúcia dirige, lá, Avenida Antônio de Almeida, 787. Em cima da livraria, Francisco, isso aí. Sei onde. Encontro para evangelizadores, dia 18 de agosto, de 8h30 às 12h30, no Centro Espírita Sireneus, na Vila Brasília. Kátia Delgado e o Ronald Clayton serão os dinamizadores. Então, é uma promoção do Conselho Espírita, 36º seu. Encontro de evangelizadores. Desafios de evangelização. Deve ser muito bom, né? A Associação Espírita Estudante da Verdade começou hoje o mês de aniversário de 74 anos de fundação. Hoje nós estivemos lá transmitindo ao vivo a palestra de Marcel Mariano, falando sobre Espiritismo, luz para os novos tempos. Então, no próximo domingo nós vamos estar lá também às 16 horas, nesse domingo todo de agosto. 4, 11, 18 e 25 às 16 horas, transmitindo as palestras lá do Estudante da Verdade. E à tarde, às 18 horas, vamos estar aqui fazendo o Evangelho. E nós vamos ter a oportunidade de acompanhar pelo Evangelho no ar, né? Isso. Muito bom. As duas palestras, não perder. Barra Mansa também está com seu mês espírita. O Marcel Mariano falou lá ontem, né? E hoje veio falar aqui. Falou lá hoje de manhã também no seminário e veio aqui à tarde. José Passini, até o rapaz que é o presidente lá do Conselho Espírita da Barra Mansa, da região lá, estava lá e falou assim, vai no José Passini, disse que é muito bom também, recomendou para a gente ir lá. Falou, pode, todos são bons, né? Eduardo Guimarães, Lúcia Moisés. Então essa é a agenda que também está na nossa página do mês espírita de Barra Mansa, todo mês de agosto, sempre sábado e domingo. Quem perdeu o filme no cinema pode ver pelo Netflix. Eu perdi. Eu vou ver se eu assisto. Dia 30 do 8 estreia aí quem tem Netflix, né? Baratinho. Guirlenzone com curso de passe, uma vez por mês. O próximo vai ser dia 17 de agosto, lá no Centro Espírita Semente de Luz, no Belvedere. Todo sábado, das 15 às 16h30, chama-se Roda de Conversa, é um projeto do Centro Espírita Seguidores do Cristo, que reúne pessoas das 15 às 16h30 com um tema, né? E aí onde fez uma conversa, um bate-papo, cada um dá sua opinião. Interessante, né? O que você quer colher no futuro, né? Sempre é um tema diferente. Desse dia, né, foi esse tema sugerido lá, o que você quer colher no futuro. Dia 12 de agosto, está chegando aí, sem ser a segunda-feira outra, Divaldo Pereira Franco, imperdível, né? Academia Militar da Agulhas Negras, no auditório lá, imperdível, o portão abre às 18 horas. Eu vou publicar hoje a programação lá da abertura, como é que vai ser. Publicar a nossa página ainda hoje. Um seminário também imperdível, muito legal, Sérgio Thyssen, Medicina e Espiritualidade, dia 26 de outubro, no auditório do Centro Universitário de Barra Mansa. Interessante, né? Medicina e espiritualidade. Ele é médico, olha só, ele é médico, cardiologista, professor de medicina, palestrante, dirigente espírita, físico especializado em matéria condensada, magnetismo e supercondutividade, estudioso e pesquisador da medicina da alma, olha só. Né? Tem custo, o Francisco está lembrando, é R$10, né, um quilo de alimento. Então isso vale a pena aí. Um grande conhecedor, um grande estudioso. Custo para poder trazer, poder hospedagem e tal, isso é importante falar também. Hoje mesmo nós estávamos comentando sobre o negócio de livros caros, né, Francisco? O Francisco está me dando um toque aqui que tem um custo. E algumas coisas tem que cobrar, né? Tem, porque senão como é que como sobreviver, né? Como é que vai pagar a passagem dele? Hotel, alimentação? Não tem despesa. como sobreviver. As pessoas não né? entendem. É um preço muito barato, muito barato. Claro, tem que colaborar, né? Com certeza. Sem dúvida. Então é isso aí, Bento, eu agradeço o Bento aqui, agradeço o Francisco aqui fazendo as partes aqui, agradeço todos que estão aí em casa nos prestigiando, todos que estão sempre com a gente nos acompanhando aí. E a gente vai agradecendo também a dona Adelaide pelo carinho de aceitar o convite. O que fareis? Vamos trabalhar. Né? Eu acho que, eu já falei, né? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que somos capazes, né, de participar. Claro.
e está aqui falando sobre a luz da doutrina espírita, né? Muito bom, né? Falando do Evangelho. Eu faço assim, o Evangelho em casa eu abro aleatoriamente, mas eu já li ele todo assim, fazendo eu e Elinha Thaís, minha nora, meu filho, nós fizemos fizemos Evangelho no Ar, começando do início. Agora não, agora eu abro aleatoriamente, porque às vezes você está meio angustiado, já notou? E você precisa de um alento, e onde você vai buscar esse alento? Não é? Não tem lugar melhor para mim, isso aqui é uma fonte de consolo para nós, né? Então eu sempre abro aleatoriamente e cai aquela página, muitas vezes a carapuça, como eu te falei, porque eu e o Totti somos vizinhos, né? E nós somos assim, nós fazemos nosso evangelho nas nossas calçadas lá. A gente fala muito sobre esses assuntos, né? Ali, tá sempre e aí nós esquecemos a vida. Hoje tem o Olavo que não deixa muito tempo, mas é muito bom, né, Totti? É muito bom trabalhar. E eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço a você, ao Francisco e o Bento. Obrigada, viu, por você estar aqui também nos assistindo. Ajudando. E agradeço a essa casa, né? Essa casa que porque abriu a porta pra gente trabalhar. Não é? Você foi selecionado para estar aqui nesse momento, então é prazeroso, viu? Eu agradeço muito. Então, lembrando que próximo domingo, às 16 horas, no domingo todo de agosto, transmitindo as palestras lá do Estudante da Verdade. Vamos elevar então o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade. Vamos mentalizar nosso lar, pedir a Jesus que adentre nosso lar, que leve bons fluidos, boas energias, que a paz, a harmonia adentre nosso lar, invada nosso lar, todos os cantos, todos os cômodos de nossa casa. Vamos pensar nos familiares, pense nos familiares, vamos pedir a todos os nossos familiares. Vamos pedir àqueles irmãos que nós prejudicamos, àqueles que sofrem por nossa causa. Vamos pedir aos suicidas, aos que se encontram nos cárceres, nos leitos, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Irmãos que perderam a esperança. Irmãos, Pai, que se comprazem no mal, na vingança. Irmãos que não sabem o que fazem, Pai. Abençoe-nos, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Abençoe essa casa, os trabalhadores, os trabalhos da casa, e que a gente possa ser merecedor de estarmos aqui na próxima semana, falando do Evangelho, trazendo aqui os estudos do Evangelho, para que a gente possa derramar por todos os cantos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que a paz de Jesus nos envolva, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.